Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 118, o Acampamento Felídio em Saturno, parte 1. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, confere lá, depois volta aqui para a gente ficar na mesma página. Beleza? Então vamos contextualizar aqui para vocês. A Márcia, ela tem um processo dentro do PCE muito interessante, distinto, tá? É uma busca interna também. É, ela tenta compreender os fragmentos de visões que ela teve com relação a uma vida grey dela. E é difícil, tem sido difícil, porque não é contínuo. Por que não é contínuo? As pessoas vão me perguntar assim, porque estas informações são sensíveis demais para ela. Então, atrapalhariam, vamos dizer assim, a vida dela hoje. Então, elas são gradativas. E existem hiatos, períodos, onde ela se desconecta dessa busca. E este aqui é um desses períodos. Então, ela encontra Cristlis, né? Que é um felídio, que não é um leão, como as pessoas pensam. Felídio também não é a melhor forma, mas enfim, é só pra gente aqui internamente compreender, porque é como eles são conhecidos também, tá? Ah, é um tigre branco, tá? É, e ele veio falar aqui do seu acampamento em Saturno, em um satélite, né? De Saturno. É interessante porque eu já tinha tido acesso a essa informação anteriormente. Durante a edição eu procurei essa canalização, que eu achei que era uma canalização, eu procurei para ver se eu encontrava informações sobre isso. E eu não achei a informação sobre Saturno de novo. Ahn, mas eu até fiquei na dúvida se isso não tinha sido alguma projeção minha, então, alguma outra coisa. É, mas o que importa é que na hora da comunicação eu lembrava disso. E eu, então, vamos dizer assim, eu sabia disso e foi muito mais fácil para mim compreender ali naquele momento ah, do que se tratava, né? Quando a Márcia então teve a indução de imagem mostrando Saturno, eu na hora fiz a associação da onde estava. E foi importante essa percepção naquele momento também. Um, que mais aqui aconteceu? Vamos falar um pouquinho do ajustador. O ajustador a Márcia viu logo no começo, sentiu, né, também a tiara, na verdade é um equipamento, né, para facilitar a conexão. Que ela até comenta que no fim é como se fosse um VR, né, um acessório de realidade aumentada. E sim, né, é bem isso mesmo que acontece. E com várias raças, tá? Várias raças utilizam essa forma conosco, porque nós somos seres muito, muito visuais. Pra gente é muito mais fácil durante uma projeção ou durante um momento onde você está tendo induções de imagem na tela mental, né? Pra gente é como se a gente estivesse mesmo assistindo um filme que aparece no meio da tela preta ali, aparece cor, tudo. Então, esse tipo de situação nos ajuda muito a visualizar, né? E toda a comunicação dela, a maioria dela é sempre, de todo mundo, tá? É pautado por isso, pela visualização. É, então, o ajustador estava lá, ela viu e quando terminou ela também viu. Não é muito comum a gente ver o ajustador, né? Mas ele sempre está lá, do começo ao fim. Isso é interessante de ser comentado porque normalmente nós vemos um ajustador. Acho que eu já falei isso em alguns momentos. Nós vemos um ajustador e a gente vê. Só que é o seguinte, existe uma cadeia de ajustadores, além desse cara, normalmente, dependendo da consciência e da diferença da consciência, existem ajustes. Existem ajustes pré-programados para determinadas raças. Então, essa raça, uma raça específica, por exemplo, os ferídeos, nem tanto porque eles têm uma condição vibratória muito. Se eles fossem
Eles teriam um alcance vocal, vamos dizer assim, um alcance vocal, eles chegam em notas muito agudas e muito graves, por padrão do seu corpo, tá? Eles têm esta condição. É, e para eles, então, quando se tem essa condição, vamos dizer assim, encurta-se o processo. Não precisa, de repente. É muito comum termos 80 consciências fazendo a transposição dessa mensagem, mas quando você tem um felídeo, inclusive eles fazem muito esse trabalho, né, de fazer essa comunicação chegar em outros povos, etc. Corta-se algumas, né, vamos dizer assim, consciências desse processo, porque eles têm um alcance muito grande. E nós também, tá? Quando estamos desdobrados, podemos fazer isso com uma facilidade maior, beleza? Faz parte do que nosso corpo energeticamente pode fazer, né? Essa valência, né, que nós temos aí energética. Então, a consciência faz isso, os ajustadores fazem essa transposição. Isso tem na Umbanda, isso tem em kardecismo, em qualquer lugar que tenha canalização, incorporação, que vocês imaginarem, inclusive psicografia, existem muitas vezes caminhos, escadinhas que a gente vai percorrendo e é um telefone, né? Uma consciência vai mandando para outra, que manda para outra até chegar na gente de uma forma mais fácil. Ah, Thiago, então tem telefone sem fio no processo? Não, veja bem, a consciência ela apenas modula o processo. Então a mensagem vem e ela fala: essa mensagem vai ser melhor compreendida se eu jogar essa mensagem nessa determinada frequência. Então ela reposta, vamos dizer assim, ela é um carteiro, ela pega e joga de novo para outro lugar. Existem diferenças, Thiago? Sim, evidente. Quando você faz essa repostagem, né, você pega ela e joga para o outro lado, você também estará fazendo mudanças para que você seja compreendido. Então, sim, terão modificações. Essas mudanças, para que facilite a nossa comunicação, alteram o valor original da mensagem. Então, sim. Só que na prática, nós não conseguiríamos compreender sem estas alterações, tá? Então nós não temos que encarar essas alterações exatamente como uma contaminação. Nós temos que encarar essas modificações como uma necessidade para que a gente compreenda. E no momento em que a gente sobe o sarrafo da compreensão da mensagem, ou seja, quando você passa a trazer a mensagem de uma forma estruturada, é por isso que tem tanta canalização igual. Vocês estão entendendo? Quando a gente estrutura uma forma, eles passam a utilizar a forma que a gente estrutura. Então, o PCE é uma estruturação também, né? E eles passam então a utilizar uma ferramenta diferente de estruturação, de comunicação, porque nós entendemos algumas sinapses diferentes do que outros canalizadores ali poderão compreender. Então a mensagem ela vem diferente e ela tende a sempre vir de uma maneira muito diferente. Porque nós estruturamos um padrão, nós demos uma régua para eles e falamos assim: essa aqui é a nossa régua. Claro que eles contribuíram com a régua, né? Ela não nasceu de um dia para a noite, eles contribuem até hoje. Só que a nossa régua ela tem ali um caminho para que a mensagem possa ser trazida dentro dela e ser compreendida. Ela vem sempre aumentando de tamanho, vamos dizer assim, e de cor, né? E de formas, porque aqui a gente não fecha o processo, deixa sempre aberto. Mas é importante vocês compreenderem que a régua tem que ser utilizada. Não adianta você falar: não, mas a régua limita. Não tem como. É aquela coisa, né? O mito que limita o infinito é complicado, só que quando você analisa, você não consegue se comunicar com o infinito sem você fazer o mito. Então você precisa disso, tá? Só um parênteses com relação aos ajustadores, tá? Enfim, a comunicação, de modo geral, ela se dá de uma maneira muito visual, né? E ali o Christes ele está muito preocupado, ele explica isso várias vezes, inclusive em alguns momentos que eu cortei, né, durante a edição, ele reforça este ponto
de que está ocorrendo ali, que ela está vendo, não é um agora, não é algo que aconteça agora. Se a gente vai lá para Saturno ali, na dimensão que eles estejam, porque não é física também, como a gente acha que é para nós, ahn, não estão lá hoje, tá? Isso é um evento que faz parte do passado da raça, tá? E aí as pessoas, muitos me perguntaram se é a Guerra de Órion. Eu não sei dizer, nós não sabemos dizer exatamente, mas sim, houveram muitos felinos envolvidos na Guerra de Órion e é muito possível, não só possível, como provável, que eventos muito similares também tenham acontecido, tá? Na Guerra de Órion. E aqui acontece algo muito interessante. Quando a Márcia vê o acampamento, ela se depara com. Esse episódio é totalmente dualidade, tá? Ela se depara com um acampamento que parece simples, parece um acampamento, vamos dizer assim, é quase indígena, né? É a percepção que a Márcia teve. Tinha umas ocas lá, umas tendas, né? Coisas que pareciam simples e tal. Umas armas ali, a vestimenta deles não era também algo muito, né? Era meio, não é rústico, mas assim, era simples, né? E nada muito rebuscado, remetia a coisa mais antiga. E aí a Márcia fica nessa de. E aí? Vocês são ou não são desenvolvidos? A primeira percepção que a gente tem, é natural, muitas vezes é essa, né? A de que, pô, se você está usando uma lança, não, você não é um ser desenvolvido. A gente tende a fazer uma parada que não está de acordo, tá? Que é entender a tecnologia como a única maneira de uma raça estar evoluída, tá? Isso não é fato. Tanto que tem um episódio, eu vou dar uma olhada aqui, quem sabe eu não encontro ele fácil, mas temos um episódio que fala sobre tecnologia que entra um pouco nesse assunto, tá? É o episódio número 40, tá? Inclusive ele fala que a tecnologia não faz diferença para a experiência, né? Nosso amigo Sassani Elgré, né? Ele fala sobre isso, porque você vai ter uma experiência independente da tecnologia. Ela pode estar te ajudando a ter um caminho específico para ser vivenciado, mas você poderia ter a mesma experiência de uma outra maneira, tá? Então a tecnologia, ela é só uma ferramenta, entendem? Mas aí a Márcia viu a tecnologia lá e não, aliás, não viu a tecnologia a princípio. Então ela foi questionando e ela começou a perceber que a tenda ela tinha um tecido que se moldava na, na- nas amarras, na forma como aquilo era pregado, preso no chão, aquilo se moldava, não era um tecido normal, né? Um tapete do Aladdin, né, que tem vida própria, cara. O tecido grudava. É, e era resistente, era uma lona resistente, não era algo comum. A lança, as armas se moldavam aos corpos deles, né? Então era uma lança que tem lâmina nas duas pontas, né? Não sei a arma chinesa, é uma arma chinesa, acho. Lança. Vamos ver se eu acho o nome dela. Bom que tá na frente do computador, o que você acha? Um, Kuan, né? Kuan, uma lança de duas pontas, né? Acho que é isso, né? E então, vejam, é, essa lança ficava escondida no corpo, né? E ele poderia então ativá-la, né? Para vocês terem uma ideia, o que ela viu é basicamente algo que a gente viu nos filmes da Marvel, tipo Wakanda, né? Wakanda, que a princípio parece um bagulho meio subdesenvolvido. E quando você vai vendo, você vai entendendo que a tecnologia está muito presente, né? Então, é muito próximo, né? E aí, questionando eles disseram para ela assim: a gente mantém a ancestralidade muito presente, os valores presentes. Então, vejam o processo, né?
Ali é algo mais mental. São valores. Eles pegaram os valores e falaram, vamos aqui. E foi. É algo, vai, até ideológico, vamos dizer assim, que está presente ali na, na raça, né? E aqui é muito interessante esse aspecto da dualidade tecnológica. Acho que esse é o primeiro ponto da dualidade que este episódio ele frisa bem e tem muita relação com o episódio 40 do projeto, tá? E aí, outro processo que a gente vê aqui, também da dualidade, é com relação a outras raças que estavam presentes nesse acampamento. A Márcia viu reptilianos ali, tá? E as pessoas têm uma confusão com isso. Primeiro, existe a ideia de que felinos são bonzinhos e reptilianos são malignos, né? Isso é um consenso esotérico, um dogma até. Você não pode falar que isso não é desse jeito, né? Há um dogma muito grande. Pessoas nessa semana entraram no grupo de do grupo de estudos por conta deste episódio e saíram do grupo por conta de não ter compreendido o que nós falamos. Isso é frequente, mas esse aqui é um bom exemplo. Várias pessoas se depararam nessa situação porque elas têm uma visão de que os felinos são bonzinhos, de que reptilianos são malzinhos e tal. Nós, por exemplo, já fomos atacados por um grupo de felinos em uma sessão. Eu sempre falo isso, para vocês entenderem. Não é algo que a gente... Né, nós somos atacados por reptilianos, mas também fomos ajudados por reptilianos. Isso é um dogma, pessoas. Uma generalização meio bosta, confusa. Não serve, entendeu? Para a realidade extrafísica que se apresenta. Então a gente precisa lidar com isso. E essa é uma das formas que o Crísteles mostra isso. Ele fala assim, porque há essa ideia, Thundercats, né? A briga eterna entre felinos, né? E reptilianos. Tipo, Thundercats é isso. E para quem não reparou, né? São felinos brigando com répteis, tá? E isso não é aleatório. Isso já era uma vertente esotérica ali que foi trazida para dentro dos quadrinhos, tá? Do desenho. E então vejam, o Christis, quando ele fala, não, tem aqui, né, reptilianos, a Márcia já, mas vocês não são inimigos históricos dos caras? Por que vocês estão juntos, né? Aí ele fala assim, olha só, não importa, a gente pode nem se falar, não pode nem olhar um para a cara do outro, só que existe um processo de regência aqui que faz com que a gente atue juntos. Quem falou isso? A contraparte disso aqui. Aí, ó, vou eu pesquisar aqui. Foi o nosso amigo intraterreno. Vou ver se eu acho. Aqui, ó, episódio 20. Reptiliano a serviço da Terra. E ele fala sobre isso também. Eu tô aqui no intraterreno, com raças que eu não me dou muito bem também, mas a gente faz uma função em prol coletivo, certo? É a mesma coisa que o Christis fala, só que é o outro lado. Então, o Christis é um felino falando isso. Naquela ocasião, o Machat, né, falou sobre o outro lado, um reptiliano falando sobre isso também, do ponto de vista dele é a mesma coisa, mesmo processo. Entendem? Então, reparem, né? Há uma regência que faz com que eles atuem juntos. E aí, vocês vão lembrar de quem? Do Shoir. O que o Shoir falava? Não é que tem uma guerra no astral. Não é que existe isso que vocês estão vendo, pensando e falando. São processos pontuais que cumprem ciclos, né? Então, embora o Christus tenha falado, vocês acham que aqui é tudo tranquilo, que não tem treta? Claro que tem, né? Ao mesmo tempo,
se inimigos mortais, vamos dizer assim, consciências que não se dão bem conseguem atuar juntas, será que existe mesmo a guerra do jeito que a gente pensa, né? Então existem processos, né? Mas eles não podem ser tratados exatamente como aquilo que mais acontece, ou aquilo que sempre acontece. Não é assim, entenderam? Nós precisamos abrir um pouco os horizontes para este processo de briga astral, tá? Ahn, Existem processos muito egóicos e que geram muitas guerras e que são previstos, certo? Mas isso nem sempre significa que todo mundo vai manter isso ao pé da letra. E não, existem raças que estão fazendo processos de atuação, vamos dizer assim, mais coletiva dentro disso. E que fazem, vamos dizer assim, aquilo que o Scheuer chamou de contenção de danos, né? Então, muito provavelmente, o Christ estava aqui fazendo também contenção de danos junto com esses reptilianos presentes. Não eram só raças reptilianas, existiam outras raças, tá? Eu acho que aqui é isso, tá? Aqui é isso. Para essa comunicação, o exercício é a dualidade, beleza? Então, agora nós vamos ter a continuação desse episódio, tá? Mas ficou aqui essa lição, né? Para a gente entender um pouco mais sobre a nossa percepção de tecnologia e sobre a percepção que nós temos sobre guerras, sobre conflitos, né? De repente tem alguma coisa que a gente não está vendo, né? E que tem a ver com o que o Christ quis mostrar ali pra gente nesse episódio 118. Beleza? Então, pessoas, fiquem bem e até semana que vem. Fui. Tchau, tchau.